Olá, queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria, chegando até a sua casa para mais um devocional do Palavra de Sabedoria. Todo dia meditando na Palavra de Deus, e eu quero agradecer a você pela sua companhia. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar junto, obrigado por compartilhar, obrigado por dividir esse espaço e esse momento conosco. Que o Espírito Santo de Deus dialogue com a tua alma, que você possa abrir o seu coração nesse momento para receber a Palavra de Deus para a sua vida. E que esta palavra produza frutos que tragam vida a você. Que Deus te abençoe nessas reflexões que estão sendo propostas nesses dias. Estamos seguindo a série Porque Sofremos. Já estamos numa temporada falando sobre vários pontos de reflexão acerca do sofrimento. E quando tratamos sobre isso, a ideia é que você possa absorver princípios e lições para aprender com essa vivência da dor e do sofrimento que é comum a todas as pessoas. Como vencer, como superar, como manter-se resiliente, inteiro, diante das adversidades que a própria vida, a própria existência nos proporciona. Como manter a alegria, como manter a fé, a confiança no Senhor, diante de tantas situações antagônicas e contraditórias que acontecem na nossa existência, tá bom? Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. No dia de hoje, nossa temática será silêncio é prova. Sabe aquele momento em que você compreende que passa por uma situação em que o silêncio é exigido de você para que você possa pensar, para que você possa refletir, para que você possa aguardar o desenrolar, o desenvolver da própria situação, a clareza daquele próprio momento, o entendimento correto, a investigação de fato e de verdade do que está acontecendo, para ter uma compreensão mais nítida, mais real do que está havendo. Silêncio é prova. Lembra quando a professora em sala de aula ia aplicar uma prova aos alunos? Você lembra disso? Quem já passou por esse momento em sala de aula? Quando a professora diz, olha, estou entregando a prova, que é o momento de avaliação, é o momento em que você vai ser experimentado em alguma coisa, ou no conhecimento que você guardou, ou naquilo que você já entendeu e aprendeu, e ali você vai esboçar a expressão desse seu conhecimento através daquela prova. A prova é extremamente reveladora. Ela revela o que tem dentro de nós e o que não tem dentro de nós, tanto de bom como de ruim. A prova ela é altamente catalisadora porque ela acelera alguns processos que devem existir dentro de nós de consciência, de percepção, de leitura, de maturidade e equilíbrio. Se você olha para a prova como sendo um momento de avaliação, de teste, de revelação, você vai perceber que a prova ela tem uma finalidade, ela tem uma questão pontual para favorecer, mesmo quando é desfavorável a cada um de nós. A professora, quando chega, ou o professor, quando chega na sala de aula e vai aplicar a prova, ele faz esse gesto, ou ele faz essa verbalização. Silêncio, pessoal, é prova. É exatamente dentro desse conceito que eu quero que você pare para pensar hoje sobre algumas situações que acontecem em que você precisa estar em silêncio e aguardar. Silêncio e observar. Silêncio e ver para onde essas ações estão levando você e aqueles que estão ao seu redor. Deixa eu ler um texto bíblico em Jó, capítulo 30. Venha comigo, por favor. Jó, capítulo 30, versículo 26 a 31. Eu vou ler para vocês. Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz e me veio a escuridão. Jó é que está dizendo isso. O meu íntimo se agitava sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, dizia Jó, sem a luz do sol, levantando-me na congregação e clamando por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se tornou em prantos de luto e a minha flauta
em voz dos que choram. Olha só, tem uma frase do Arthur John Gossip que ele fala a seguinte declaração: não consigo entender essa nossa vida, mas compreendo menos ainda como as pessoas com problemas, perdas e aflições podem fugir mal-humoradas de sua fé cristã. Em nome de Deus, fugir para onde? Já não perdemos o suficiente para perdermos mais isso? Muito bem. Dito essas duas coisas, eu quero colocar para vocês a necessidade de aprendermos a observar o que está acontecendo ao nosso redor. Observe o que está acontecendo ao seu redor. Quando você para observar, quando você para fazer uma leitura mais ampla, e não apenas uma leitura pontual, não apenas a leitura olhando para o seu umbigo, que é uma reação quase que automática na hora da prova, na hora da luta, na hora da adversidade. Na hora das privações, quando vem os vendavais, nós costumamos olhar como um sistema de defesa da nossa mente, do nosso coração. Nós costumamos olhar para nós e não perceber o todo. E o meu convite hoje para você é não se precipitar em palavras, não se precipitar em sentenças, não se precipitar em declarações aonde você está passando por um momento difícil, está passando por um momento de luta, de adversidade, e que por causa disso, muitas das vezes, esta precipitação impulsiva de declarar algo ou de decidir algo, muitas vezes vão trazer mais prejuízo, mais dor, mais sofrimento e mais problema para você. Pense comigo no seguinte: silêncio é prova. Quando você fala muito, fala demais, você comete muito mais erros nas suas palavras do que se você aprender a desenvolver essa habilidade da observação para poder entender, para poder dimensionar, para poder discernir, interpretar o que está acontecendo com você. Não seja aquele que reage de maneira impulsiva. Seja aquele que, no momento de dor, de sofrimento, aprende. Isso é um aprendizado. Isso não vem com um pacote feito, não. Isso você vai desenvolvendo numa disciplina pessoal, no dia a dia, para você extrair daquela situação, observando o que está acontecendo, o que é que aquela prova pode estar ensinando para você. Eu sei que tem momentos que não é fácil. Quem já não passou por ingratidão? A ingratidão é algo que todo mundo em algum momento passa. Você está pronto para a ingratidão? Quantas vezes quando somos, de alguma maneira, respondidos por alguém, quando temos alguém que você ajudou, que você apoiou, que você estendeu a mão e devolve para você o mal diante de um bem que você fez. Você produziu. Quem já não passou isso dentro da família, dentro do trabalho, dentro da convivência na igreja, dentro da faculdade, na universidade, na comunidade, na sua rua, na sociedade. Aonde tem relações humanas, aonde tiver conexão entre pessoas, em algum momento você vai passar por ingratidões. E você está preparado para isso? Você está preparado para sofrer ingratidões? Porque você vai passar por isso. Você vai trazer aquela pessoa, coloca na sua casa, ajuda, estende a mão, e de repente, em algum momento, essa mesma pessoa se vira contra você, fala mal de você. E aí? A ingratidão. A mesma pessoa que há pouco tempo estava de mãos dadas com você é a mesma que em algum momento pode cometer um ato de não reconhecer nem o bem recebido por você, nem o bem dado por você, como também não reconhecer as alianças, as amizades, as conexões que foram produzidas dentro desse ambiente e simplesmente pode virar as costas para você e serem ingratos. Se você não passou isso ainda, você vai passar. E você está preparado? Claro que não. Claro que ninguém está preparado para passar por ingratidão. É até possível você viver com ingratidões, mas você sente. É até possível que você sofra ingratidões, mas você sente. Você vai levar a vida, você vai conduzir a sua vida, você vai agir, vai produzir, vai realizar, vai trabalhar, vai levando.
Você vai continuar seguindo, mas você vai passar por momentos de ingratidões. Quantas das vezes você não é mal entendido? Você não é mal interpretado? Quantas vezes você não reconhece o bem que o outro te fez? E quantas das vezes o outro não reconhece o bem que você o fez? São ingratidões. Ingratidões às vezes que os filhos cometem com os pais, ingratidões que o patrão comete com um funcionário, ingratidões do funcionário para com o patrão, ingratidões dos colegas de trabalho com colegas de trabalho, ingratidões de grupos de estudo com membros do grupo de estudo, ingratidões. Você vai passar por ingratidões. Será que estamos preparados? Não, não estamos preparados porque pega todo mundo de surpresa. Mas passamos por isso, passamos por esses momentos. E nesses momentos que a gente até se revolta, até se chateia, fica irado com as ingratidões, me leva a pensar, me leva a trazer a você para o seguinte raciocínio, para o seguinte pensamento. Quantas das vezes, assim como nós, temos a falha de cometermos ingratidões uns para com os outros, quantos de nós não cometemos ingratidões para com Deus? Quantos de nós recebemos o bem de Deus e devolvemos com o mal, com a infidelidade, com a deslealdade, com a falta de compromisso com o Senhor? Quantos de nós? Eita! E agora? Está percebendo o que eu estou querendo dizer? E mesmo assim, Deus continua nos amando, continua nos dando oportunidade. E diante das provas e luta que nós estamos passando, muitas vezes somos ingratos para com Deus, diante dos salvamentos, dos escapes, dos socorros que Deus está nos dando com a prova. Por isso, silêncio. Você está passando pela prova. Não fique falando bobagem. Não fique praguejando contra Deus. Não fique atacando as pessoas. Porque você está passando debaixo de uma prova. Tem lutas, meu irmão, tem lutas que são extremamente cruéis. Quantas injustiças não tem nesse mundo? Quantas vezes você mesmo foi injusto com alguém? Quantas vezes você mesmo também falhou, eu falhei, nós falhamos? Quantas das vezes nós, nas nossas limitações, cometemos os erros que condenamos nos outros? Os erros que nós apontamos nos outros, acabamos nós mesmos fazendo. Paulo dizia, miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa situação? O mal que eu não quero fazer, acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Quem vai me tirar dessa situação? E Deus respondeu para ele, dizendo, olha, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nessas suas limitações, nesses seus momentos de dificuldade. É aí que todos nós somos marcados pelas provas e lutas e percebemos que no meio disso tudo há um agir, há uma lição, há um propósito de Deus em todas essas coisas e a graça dele vem, nos abraça, nos fortalece para a gente poder suportar, suplantar e vencer em nome do Senhor Jesus e extrair aquilo que tem que ser extraído. Ingratidão. Você vai passar por ingratidões. A ingratidão é uma marca que muito machuca. A ingratidão é uma marca que machuca muito. Muitos líderes, pastores, obreiros, que se dedicam na obra do Senhor, às vezes recebem de volta daqueles que receberam apoio, ajuda, mão estendida, dedicação, comprometimento, integridade, recebem de volta a ingratidão. E muitos de nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nesses momentos em que você está passando por prova, ou por uma situação real, ou por uma situação imaginária, ou por algo que você criou na sua cabeça como fruto de uma resposta a um sofrimento que você está vivendo, ou como algo que aconteceu de verdade daquele jeito, daquela maneira. Você tem que aprender a extrair desse momento a observação, o silêncio. Se você está ferido por ingratidões, entenda que você tem que passar por essas situações que faz parte da fragilidade humana. Não é o ideal.
Aquele que serve ao Senhor deve ter no seu coração sempre a gratidão. A gratidão é fruto de um coração convertido. A gratidão é fruto de um coração convertido. Quem tem o coração transformado por Cristo Jesus, aprende a bendizer ao nome do Senhor. Aprende, olha o que eu vou te dizer, olha o que, deixa eu pegar aqui esse versículo bíblico. A bendizer o nome do Senhor. Salmo 103, gente, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Aprenda a ter na gratidão a prática de compreender que Deus está no controle de todas as coisas, e como Jó dizia, eu recebi o bem de Deus, por que eu não receberia o mal? Eu recebi a benesse, porque não receberia o momento de adversidade, de luta e de prova? Observe mais, fale menos. Observe mais e fale menos. Silêncio. Não se deixe dominar pela ingratidão. Não se deixe dominar pelas decepções. Não comece a proliferar sementes de palavras destrutivas para a sua alma e para a alma dos outros. Às vezes você, no momento de revolta, no momento de chateação, joga palavras ao vento, semeia palavras ruins, destrutivas. Às vezes você, movido por um sentimento errado no seu coração, você se permite ser um semeador de contenda, em vez de estar em silêncio e aguardar a provisão que vem de Deus, aguardar a ação do Senhor, aguardar o cuidado de Deus daquilo que você está para fazer. Pense nisso no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Estamos debaixo de uma prova? Não seja ingrato. Não tenha uma atitude de ingratidão. Eu sei que quando eu comecei a falar sobre ingratidão que a gente recebe dos outros, o nosso coração já ferve, lembra algumas coisas. E na hora que eu começo a correlacionar isso na tua conexão com Deus, aí você percebe quantas vezes você mesmo tem sido ingrato para com Deus. Então, em vez de ser ingrato, aprenda a bendizer o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Haja da sua boca uma verbalização, uma semeadura, uma atitude construtiva boa para a sua alma. Um coração que o tempo todo está murmurando, está amargurado, está adoecido, tem que ser sarado em nome do Senhor Jesus. Que você possa abrir seu coração para ser sarado, ser curado deste mal que está destruindo você, e que você se torne alguém que o tempo todo se torna um contaminador de sentimentos sempre negativos, inveja, ira, cobiça, partidarismo, todo tipo de dissensão, facção, e sabe aquele sentimento que não agrega? Revolta para com Deus. Não, Deus era para ter me ajudado, Deus era para ter resolvido isso e não resolveu. Quantos estão ingratos para com o Senhor em vez de bendizer o Senhor? E por isso começam a falar e palavras duras contra Deus. Deus não era para ter permitido isso acontecer comigo. Por que Deus deixou? Ora, se tinha alguém que podia dizer alguma coisa, era Jó. Jó não era simplesmente um homem comum no dia a dia. Ele era um homem temente ao Senhor. Jó era um homem comprometido com Deus. E este homem perdeu tudo. E ele poderia considerar: que ingratidão de Deus para comigo. Eu fui fiel, eu me esforcei, eu me dediquei, eu dei a minha vida para servi-lo. Olha o que eu recebi de volta. E Jó não fez assim. Jó não blasfemou contra Deus. Jó não verbalizou contra o Senhor. Jó não abriu a sua boca para dizer isso. O tempo todo ele dizia: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ele está falando aqui sobre uma atitude correta. Em vez de abrir a sua boca e falar bobagem. Em vez de achar que tudo está girando em torno de você, e as coisas não giram em torno de você, as coisas giram em torno de Deus, aleluia. Deus é o centro do processo da nossa existência. Isso chama-se teocêntrico, uma visão teocêntrica. Deus no centro. Quando você tem uma visão antropocêntrica, você passa a achar que você é o centro do processo.
E é aí que está a falta de resposta para muitas questões na vida do ser humano. Quando ele busca as respostas somente nele, apenas nele, provendo somente dele, ele consegue um determinado nível de respostas. Mas chega uma hora que topa, ele não consegue mais. E aí a angústia, o vazio, se torna um profundo. O vazio se torna um espaço extremamente ocupado na sua alma. Compreende o que eu estou falando? Hoje é um dia de você pensar, apesar das ingratidões, apesar dos momentos de decepções, apesar das lutas e provas, eu tenho que aprender a guardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Eu tenho que aprender a observar mais e falar menos. Eu tenho que aprender a ser mais prudente nas minhas expressões e não confundir a espontaneidade com a precipitação. Não confundir a legitimidade com o falar qualquer bobagem. As suas palavras, elas são poderosas. Elas são sementes que germinam. E aquilo que você está semeando constantemente acaba revelando algo que você crê dentro do seu coração. E se o que você crê é a murmuração, é a reclamação, se você se acostumou a reclamar de tudo e de todos, claro que isso eu estou falando de maneira muito ampla, se você se acostumou nessa linha, você vai ter dificuldade de aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Silêncio é prova, observe mais. Não deixe a ingratidão tomar conta do seu coração. Não deixe isso, não se comporte para com Deus dessa maneira. Mas aguarde a provisão do Senhor. Aprenda a observar e ler o que está acontecendo. O que você tem que fazer com você, o que Deus tem que fazer com Ele. Aguarde o que cada lição vai dando para você. Cultive o hábito de bendizer ao Senhor. Se você puder tirar isso hoje como lição, cultive o hábito de bendizer ao Senhor. Aprenda a transformar isso num momento de crescimento para você. Vou dizer uma coisa para você, na precipitação você sofre 2 vezes. Vou repetir para você gravar. Na precipitação você sofre 2 vezes. Você sofre o dobro. Você sofre pela circunstância e sofre as consequências do que você se precipitou e falou. Tenha prudência, tenha cuidado. Deixe que o Espírito Santo de Deus lhe ajude a você controlar esses impulsos, ímpetos do seu coração e que muitas vezes pragueja, lamúria, que muitas das vezes solta as palavras destrutivas do seu coração, em vez de semear a palavra de gratidão a Deus por tudo que tens feito. Lembra aquele hino? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tua bondade e tudo que és, eu venho te agradecer de todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. A gratidão é fruto dessa percepção de que cada lição, cada momento de adversidade, momento não favorável, momento que está ruim, pastor, o negócio está ruim para mim. Eu estou passando por um momento muito complexo, muito difícil, pois eu insisto com você, aprenda a bendizer o Senhor. Essa é uma atitude inteligente, sábia da sua parte. Essa é uma atitude saradora. Ela cura a sua alma. Essa é uma atitude que constrói e não destrói dentro de você. Guarde isso. Guarde uma fé acima dessa provação. Aprenda a não fazer chantagem com Deus porque você está sofrendo. Se acalme. Não abra sua boca para fazer chantagem com Deus. Deus, se tu não me livrar disso aqui, eu não vou continuar te servindo. Deus, se tu és Deus de verdade, então me prova, me mostra que tu és Deus. Senão não te sigo mais. Para com isso, para com isso. Para com esse joguinho de fazer meio de campo com Deus. Deus te conhece. Deus conhece o teu deitar, o teu levantar. Não entra nesse caminho do drama. Entra no caminho da bendição ao nome do Senhor. Bendizer ao nome do Senhor. Aprenda a ter a gratidão. Quando somos ingratos, nós estamos revelando o pior no nosso coração. Quando somos gratos, estamos reconhecendo a soberania de Deus. Por que Deus permite, então, que passemos uma situação como essa? Ele permite porque Deus não está limitado a nenhum tempo e a nenhuma circunstância. O que você acha que Deus precisa de 1 ano, 2 anos para fazer, Deus precisa só de uma palavra para fazer. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem o domínio de todas as coisas. Deus está trabalhando conosco. Deus está trabalhando em nós.
Primeira coisa que você tem que guardar dessa lição de hoje. Fica em silêncio, Deus está no controle, nada limita a Deus. Nada limita a Deus. Segunda coisa, Deus permite que passemos as duras provações para trabalhar nosso caráter, para nos forjar, para nos mostrar, olha, você tem isso aqui para trabalhar dentro de você. Você é impaciente, você é impulsivo, você é invejoso, você é irado, você é alguém que o tempo todo tem dificuldade de se submeter, você não trabalha em conjunto, só trabalha no individualismo, você tem falta de humildade, você é orgulhoso, você é prepotente. Quer dizer, são várias coisas. Você é ansioso, você é precipitado. Aí começam a vir várias questões que a prova vai trabalhar. Não é para Deus saber o que está dentro de você. É para Deus te revelar o que é que está dentro de você, para que você possa trabalhar isso na medida que Ele vai te ensinando pela palavra, pelas circunstâncias, pelos diálogos, por tudo que está acontecendo ao seu redor. A prova vai te ensinar. A prova, ela é, por definição, vou dizer aqui, olha, prova, Aurélio, dicionário Aurélio, diz, da língua portuguesa, provar, demonstrar com provas, tornar evidente, conhecer por experiência própria. A prova vai te ajudar a te conhecer melhor. A prova vai te ajudar a mostrar um pouco mais de você. Se você está passando pelo dia da prova, então aprenda, irmão. Se você está passando pelo dia da prova, aprenda a permanecer em silêncio, observando. É dia de prova. Aguarde em silêncio. Não se precipite. Eu termino hoje com essa palavra para você. Observe mais. Seja mais cuidadoso com o que você diz. Não semeie o mal, semeie o bem. Bendiga o nome do Senhor. Seja grato, não seja ingrato. Você não gosta da ingratidão. Deus também não gosta da ingratidão. Deus também repreende o ingrato. Seja em tudo grato ao Senhor. Até por aquelas coisas desagradáveis. Que no final vão produzir alguma coisa boa. Mesmo sendo ruim na sua origem. Mesmo sendo ruim no seu desenrolar. Mas se você aprender a observar, a guardar, confiar no Senhor, até aquilo que veio de maneira negativa, Deus pode transformar em um aprendizado positivo para a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo programa de hoje, obrigado, Deus, por esse devocional. Eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda a observar, nos ajuda a sermos cuidadosos, nos ajuda a colocar um guarda na nossa boca, nos ajuda, Senhor, a não nos precipitarmos em nossas expressões, a não julgarmos, a não condenarmos, a não agirmos, Senhor, impulsivamente. Mas nos ajuda, Senhor, a no meio da luta, da adversidade, aguardarmos em silêncio a Tua salvação, a Tua provisão, o Teu cuidado. Nos ensina para melhorarmos, para aprendermos, para crescermos e amadurecermos e sermos cidadãos dos céus, Te representando nesta terra, revelando o Teu reino e glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Grande abraço, a paz do Senhor. Até o próximo programa. Deus te abençoe.